Antes de começar o vídeo, nos ajude com sua inscrição e seu like para fortalecer o nosso canal. Será muito importante. Estou contando com você. Agora, vamos para o nosso vídeo. Trabalhar no porto à noite não é como as pessoas imaginam. Não tem aquela ideia romântica de luzes refletindo na água ou navios imponentes chegando silenciosos. À noite o porto vira outra coisa. Meu nome é Daniel e eu trabalho no porto há quase 3 anos. Entrei porque precisava de dinheiro rápido e ninguém queria o turno da noite. Diziam que era pesado demais, solitário demais, estranho demais. Eu achei exagero. Hoje sei que era aviso. Meu turno começava às 11 da noite. Sempre o mesmo ritual. Passar pela guarita, assinar o ponto, colocar o rádio preso no cinto e caminhar até o setor de cargas antigas. Ali ficavam contêineres que não eram abertos há meses. Alguns há anos. Ninguém explicava o motivo. Só diziam para vigiar e relatar qualquer coisa fora do normal. O problema é que no porto o normal já é errado. O vento vinha do mar carregado de um cheiro metálico misturado com sal e óleo velho. As luzes altas iluminavam apenas o suficiente para criar sombras longas demais. Tudo parecia maior à noite. Os guindastes imóveis pareciam criaturas agachadas. Os contêineres formavam corredores estreitos, onde o som ecoava de um jeito que confundia a cabeça. No começo eu caminhava ouvindo música no fone de ouvido, tentando passar o tempo. Parei na 3ª semana. Não foi por regra. Foi porque comecei a ouvir coisas. Primeiro achei que eram ratos. Depois pensei que fosse o metal esfriando. Estalos. Arranhões. Algo como unhas passando devagar pela lateral dos contêineres. Sempre quando eu me afastava das luzes principais. Numa noite chuvosa ouvi meu nome. Não foi alto. Foi como se alguém tivesse falado muito perto do meu ouvido. Quase com cuidado. Daniel. Eu parei no meio do corredor entre 2 contêineres empilhados. A chuva caía fraca, fazendo pequenos círculos na água acumulada no chão. O rádio estava mudo. Nenhum colega por perto. Olhei para trás. Nada. Olhei para frente. Nada. Voltei a andar tentando convencer meu corpo de que tinha sido imaginação. Trabalhar à noite mexe com a cabeça. Todo mundo dizia isso. Só que na noite seguinte aconteceu de novo. Daniel. Agora mais longe. Vindo da direção do pier. Comecei a evitar aquela área. Mudava o trajeto. Ficava mais perto da guarita. Mas o porto parecia me empurrar de volta. Portões que antes estavam fechados apareciam abertos. Luzes apagavam do nada. O rádio falhava sempre no mesmo ponto. Foi aí que conheci o Jonas. Ele trabalhava ali há mais de 10 anos. Nunca sorria. Tinha olheiras profundas e falava baixo, como se o porto pudesse ouvir. Você não devia ficar sozinho nesse setor, ele disse certa vez enquanto fumava olhando para o mar escuro. Perguntei por quê. Ele demorou para responder. Tragou o cigarro. Soltou a fumaça devagar. Porque o porto guarda o que cai nele. Achei que fosse brincadeira. Ri nervoso. Ele não riu. Tem gente que acha que tudo que cai no mar some. Mas não some. Ele fica esperando. Naquela noite sonhei com água entrando pelo chão do quarto. Acordei com a sensação de estar sendo observado. Ainda sentia o cheiro do porto. Na semana seguinte, um navio chegou sem aviso. Não constava em nenhum registro. Era velho, enferrujado, com o nome quase apagado. Não havia tripulação visível. Mesmo assim, mandaram a gente vigiar. O casco fazia um som estranho, como se algo estivesse batendo por dentro. Não como máquinas, como movimentos irregulares, pesados, desordenados. Jonas se recusou a chegar perto. Esse não devia ter voltado, ele murmurou. Perguntei o que ele quis dizer. Ele me encarou por um tempo longo demais. Esse navio partiu há 20 anos. Teve um incêndio no meio da noite. Gente caiu no mar. Muita gente. Oficialmente não sobrou nada. O som veio de dentro do navio naquele momento. Um arrastar lento. Algo pesado sendo puxado pelo metal. O rádio estalou. Uma voz que não era de ninguém conhecido saiu chiada. Daniel, meu sangue gelou. Olhei para Jonas.
Ele estava pálido. Ele voltou a olhar para o navio. Agora ele lembra de você. O barulho ficou mais alto. Passos. Lentamente subindo pela lateral do casco. Como se algo estivesse tentando sair da água. A maré começou a subir sem previsão. E o porto inteiro pareceu se inclinar na nossa direção. O som não vinha só do navio. Era isso que mais me assustava. Ele parecia se espalhar pelo porto inteiro, como se o concreto, a água e o metal estivessem vibrando juntos. O casco rangia, os cabos balançavam mesmo sem vento, e a maré subia rápido demais, lambendo as bordas do pier como uma língua curiosa. Jonas começou a se afastar devagar, sem virar as costas para o navio. Eu fiz o mesmo. Nenhum de nós correu. Correr ali parecia errado, como provocar algo que já tinha nos notado. O rádio chiou de novo. Não era interferência comum, era respiração. Um som molhado, pesado, acompanhado por um arrastar que vinha agora do pier, não mais do navio. Daniel, a voz chamou, mais clara, mais próxima. Eu nunca contei para ninguém, mas naquele momento eu pensei em pular na água e nadar para longe. Não porque fosse racional, mas porque o porto parecia querer me manter ali, como se sair andando fosse impossível. Jonas sussurrou para mim ficar quieto. Ele apontou para o chão. Pegadas começaram a se formar na água rasa acumulada entre as rachaduras do concreto. Não vinham do navio. Vinham da água do mar subindo pelo pier. As pegadas eram erradas. Não tinham forma humana completa. Pareciam pés inchados demais, largos demais, como se o corpo que o sustentava tivesse passado tempo demais submerso. Jonas murmurou algo que soou como uma oração, mas não reconheci as palavras. Ele então falou, quase sem voz. Eles não lembram quem eram. Só lembram do turno, do trabalho, do nome chamado na noite. Uma sombra se ergueu perto da borda do pier. Primeiro pensei que fosse um reflexo. Depois vi que não tocava o chão direito. A água escorria dela, mas não pingava. Deslizava como se fizesse parte da coisa. Não dava para ver o rosto. Apenas um contorno torto, pesado, usando algo que lembrava vagamente um uniforme antigo do porto. O tecido parecia grudado na pele. Quando ela falou, não mexeu a boca. Você ficou depois do apito, Daniel. O apito. Eu lembrei. O incêndio que Jonas mencionara. Um navio em chamas no meio da noite. O protocolo antigo mandava evacuar quando o apito soava 3 vezes. Quem ficasse depois disso não era resgatado. O porto fechava. O fogo tomava. Eu nunca tinha ouvido essa história completa. Ninguém falava dela. A coisa deu mais um passo à frente. A água ao redor dela começou a borbulhar. Outras formas começaram a surgir no limite da luz. Mais sombras. Mais contornos de gente que não parecia mais gente. Jonas gritou para eu correr. Eu corri. O som dos passos atrás de mim não era rápido, mas era constante. Não importava o quanto eu acelerasse. Eles não pareciam cansar. O porto se transformou num labirinto. Corredores que eu conhecia mudaram. Containers bloqueavam caminhos que sempre estiveram livres. O rádio começou a berrar. Não com vozes. Com sirenes antigas. O som de um apito distante ecoou uma vez. Depois 2. Eu tropecei e caí perto do armazém antigo, aquele que ninguém usava mais. A porta estava entreaberta. Entrei sem pensar. Lá dentro o ar era pesado e úmido. O chão estava coberto de marcas antigas, queimaduras, nomes riscados no concreto. Nomes de gente que trabalhou ali. Eu vi o meu. Meu nome estava ali, fundo, como se tivesse sido gravado há anos. O apito soou pela 3ª vez. As portas do armazém começaram a se fechar sozinhas. A água começou a subir do chão, escorrendo pelas paredes. As sombras se aproximavam do lado de fora, se acumulando na entrada, esperando. Jonas apareceu do nada, empurrando a porta com força. Você ainda pode sair, ele gritou. Mas não pode ficar. Nunca fique depois do 3º apito. Perguntei por que ele ainda estava ali então. Ele me encarou com um cansaço antigo. Porque alguém precisa avisar os novos. Ele me empurrou para fora com força. Caí no pier,
sentindo a água gelada subir até os joelhos. Quando me virei, o armazém estava fechado, silencioso, como se nunca tivesse sido aberto. As sombras tinham sumido. O porto estava quieto demais. O relógio da guarita marcava 5 da manhã. Eu fui embora naquela noite e nunca mais voltei. Pedi demissão sem explicação. Ninguém tentou me convencer a ficar. Às vezes, quando acordo no meio da noite, sinto o cheiro de sal e óleo. Ouço água batendo em concreto. E meu rádio, que eu nunca devolvi, chia sozinho na gaveta. Às vezes, bem baixo, alguém chama meu nome. E eu sei que o porto ainda lembra de mim. Eu tentei seguir a vida. Consegui outro emprego, outro turno, outras rotinas. Durante o dia, o mundo parecia normal demais, quase falso. As pessoas reclamavam de coisas pequenas, filas, atrasos, barulho de trânsito. Eu ouvia tudo como quem escuta debaixo d'água. À noite meu corpo não relaxava. Era como se algo em mim ainda estivesse de serviço. O rádio ficou guardado por semanas. Eu pensava em jogá-lo fora, mas sempre adiava. Parte de mim tinha medo de que, se eu me desfizesse dele, o porto encontrasse outro jeito de falar comigo. Outra parte tinha medo de que, se eu me desfizesse dele, não teria mais aviso. Na terceira semana longe do porto, acordei com o som do apito. Não veio do rádio. Veio de dentro da minha cabeça. Pulei da cama com o coração disparado e precisei de alguns segundos para lembrar onde eu estava. O som cessou, mas o cheiro ficou. Sal, ferrugem, óleo velho. No dia seguinte, encontrei marcas de umidade no chão do quarto, como se alguém tivesse caminhado ali com os pés molhados. Comecei a ter sonhos estranhos. Não eram pesadelos comuns. Eu estava sempre acordado neles. Caminhava pelo porto, mas tudo parecia maior, mais profundo. A água cobria metade do pier. Os contêineres estavam abertos, vazios por fora e infinitos por dentro. Eu ouvia passos atrás de mim, mas quando virava não havia ninguém. Ainda assim sentia que não estava sozinho. Em um desses sonhos encontrei Jonas. Ele estava sentado na beira do pier, com os pés dentro da água escura. Olhou para mim como se estivesse esperando há muito tempo. "Você saiu cedo demais", ele disse. Perguntei se ele estava morto. Ele balançou a cabeça devagar. "Aqui isso não funciona assim." A água começou a subir rápido. Não molhava a roupa dele. Quando chegou à minha cintura, acordei engasgando. Na manhã seguinte, o rádio chiou pela primeira vez, desde que eu tinha saído do porto. Não era uma voz clara. Era como se várias tentassem falar ao mesmo tempo, todas abafadas, todas molhadas. Ouvi fragmentos. Turno atrasado. Falta gente. Maré subindo. Desliguei o rádio com força e o enfiei no fundo do armário. Minhas mãos tremiam. Naquela noite, alguém bateu à minha porta. Olhei pelo olho mágico e vi um homem usando o uniforme do porto. Antigo. O tecido parecia pesado demais para o clima quente. O rosto dele estava inchado, pálido, com os olhos fundos. "Boa noite", ele disse quando abri a porta só um pouco. "Estamos com falta no turno da noite. Seu nome ainda consta." Eu tentei fechar a porta, mas ela não se mexeu. A mão dele segurava a madeira com uma força impossível. "Ninguém se desliga do porto, Daniel. Só muda de setor." Atrás dele vi outros. Muitos outros. Alguns ainda pareciam pessoas. Outros já não conseguiam manter a forma direito. A água escorria dos corpos e se espalhava pelo corredor do prédio. Eu acordei suando, com o coração quase saindo do peito. Mas a água no chão era real. Passei o resto da noite sentado no sofá, luzes acesas, esperando o amanhecer. Quando o sol finalmente entrou pela janela, tudo parecia normal outra vez. O chão seco, o rádio quieto. Eu decidi voltar. Não para trabalhar, para entender. Fui ao porto numa tarde chuvosa. O lugar parecia menor durante o dia, menos ameaçador. Mas ainda assim havia algo errado no ar. Perguntei por Jonas na guarita. O homem me olhou confuso. "Jonas morreu há 8 anos", ele disse. "Afogado durante um incêndio num navio. Nunca encontraram o corpo."
Meu estômago afundou. Caminhei até o Pier 4. O mesmo setor. O mesmo cheiro. A água estava calma demais. Olhei para o mar e tive a sensação de que algo me observava de baixo para cima. Quando me virei para ir embora, vi meu nome novamente. Não no chão. Não numa parede. No quadro de turnos da noite. Meu nome estava escrito para aquele mesmo dia, das 11 às 5, com uma anotação em vermelho. Maré morta. Se quiser, diga continua. A partir daqui a história entra na parte mais profunda do porto, onde nem todos conseguem voltar. Eu fiquei olhando para aquele quadro por tempo demais. O papel estava amarelado, preso com ímãs enferrujados, como se ninguém tivesse mexido nele em anos. Mesmo assim, meu nome parecia recém-escrito. A tinta ainda tinha brilho. Toquei com a ponta do dedo e senti um leve tremor, como eletricidade passando pelo metal atrás da folha. Eu deveria ter ido embora. Cada parte racional de mim gritava isso. Mas havia outra sensação, mais funda, mais antiga, dizendo que fugir não mudaria nada. O porto já tinha me encontrado. Já tinha me chamado pelo nome. Ignorar aquilo só prolongaria. Voltei para casa com a cabeça pesada. O rádio estava em cima da mesa, fora do armário, mesmo eu tendo certeza de que o tinha guardado. Ele não chiava. Estava silencioso, esperando. Peguei o aparelho e senti frio. Um frio que não vinha do plástico, mas de dentro. Às 10h30 da noite eu estava no carro, dirigindo de volta ao porto. As ruas pareciam vazias demais. Nenhum bar aberto. Nenhuma janela iluminada. Era como se a cidade inteira tivesse decidido dormir cedo. Quando cheguei, a guarita estava aberta. Não havia ninguém dentro. O relógio marcava 11 em ponto. O porto à noite era diferente de tudo que eu lembrava. As luzes estavam acesas, mas iluminavam menos. As sombras eram mais densas. O som do mar estava mais alto, como uma respiração cansada. Caminhei até o Pier 4 sentindo que cada passo era observado. O rádio chiou preso ao meu cinto. Turno iniciado, a voz disse. Não era masculina nem feminina. Era coletiva. Eu perguntei o que era a maré morta. A água ficou parada por um instante, como se escutasse. Depois começou a subir devagar. Maré morta é quando nada vai embora, a voz respondeu. Tudo fica. As formas começaram a surgir da água uma a uma. Trabalhadores. Vigilantes. Marinheiros. Gente que ficou depois do apito. Alguns ainda tinham rostos reconhecíveis. Outros eram só lembranças vestidas de uniforme. Não havia agressividade neles. Só expectativa. Jonas apareceu entre eles. Estava mais sólido agora, menos distorcido. Você voltou, ele disse, sem surpresa. Perguntei se havia alguma forma de encerrar aquilo. Ele olhou para o mar. Sempre precisa de alguém no turno. Enquanto o porto existir, alguém precisa ouvir quando ele chama. Entendi então. Não era punição. Era continuidade. O porto não caçava pessoas. Ele absorvia quem já estava vazio o suficiente para escutar. O rádio começou a apitar, o mesmo som antigo, longo, ecoando pelo concreto. Uma vez, 2, 3. A água parou de subir. As sombras se afastaram lentamente, entrando de volta no mar, como funcionários obedientes ao fim do expediente. Jonas ficou por último. Agora é com você, ele disse. E desapareceu. O porto ficou silencioso. Eu caminhei até a guarita e sentei na cadeira. O relógio começou a andar. 5 da manhã chegou sem esforço. O sol ameaçou nascer no horizonte. Quando os primeiros trabalhadores do dia chegaram, me olharam como se eu sempre tivesse estado ali. Assinei o ponto. Meu nome já constava. Eu trabalho no porto agora. À noite. No Pier 4. Não vejo monstros. Não ouço gritos. Só faço rondas e escuto. Às vezes o rádio chama nomes. Às vezes alguém tenta ir embora antes do terceiro apito. E eu aviso. Porque o porto não dorme. Ele só espera o próximo turno.
Antes de irmos para o próximo relato, lembre-se de se inscrever no canal para fortalecer e se tiver algum relato que queira compartilhar, mande no e-mail que estará na descrição. Vamos continuar. Eu não via o Rafael havia mais de 12 anos. Não desde o fim da escola, quando a vida seguiu caminhos diferentes e o contato virou lembrança. Foi por isso que estranhei quando recebi a mensagem. Não pelo conteúdo, mas pelo tom. Parecia formal demais, controlado demais. Ainda assim, dizia coisas que só ele saberia. Detalhes pequenos, histórias antigas, piadas internas que ninguém mais lembrava. Ele escreveu que tinha se mudado para uma cidade pequena, afastada, tranquila. Disse que estava reconstruindo a vida, que queria conversar, relembrar, fechar ciclos. Eu hesitei por dias antes de responder. Algo naquela mensagem me incomodava, mas não consegui identificar o que. Talvez nostalgia demais, talvez solidão. Acabei dizendo que iria. A cidade ficava a quase 4 horas de estrada. Conforme eu avançava, o sinal do celular ia ficando mais fraco. As casas se tornavam mais espaçadas. O céu parecia sempre nublado, mesmo sem previsão de chuva. Quando cheguei, já era fim de tarde. Rafael morava numa casa antiga, isolada, cercada por árvores altas demais. Não havia vizinhos visíveis. O portão estava aberto, como se ele já estivesse esperando. Ele estava parado na varanda quando estacionei. Sorriu. Um sorriso largo, treinado, que não alcançou os olhos. Você mudou pouco, ele disse. A voz era parecida. Quase igual. Mas havia algo rígido nela. Como alguém imitando um jeito antigo. Entramos. A casa cheirava a madeira úmida e algo metálico. As paredes estavam limpas demais. Sem fotos. Sem quadros. Nada pessoal. Isso me chamou a atenção. Rafael sempre foi acumulador de lembranças. Sentamos à mesa da cozinha. Ele serviu café, mas não bebeu. Ficou apenas me observando enquanto eu falava da minha vida. Quando eu fazia uma pergunta, ele respondia curto, desviando rápido para outro assunto. Foi quando ele mencionou um episódio da nossa infância que não aconteceu. Corrigi na hora, rindo. Isso não foi comigo, falei. O sorriso dele falhou por um segundo. Só um. Mas eu vi. Claro que foi. Ele respondeu rápido demais. O clima mudou ali, invisível, mas pesado. Comecei a prestar atenção em detalhes pequenos. A porta da cozinha não tinha maçaneta do lado de dentro. As janelas tinham trincos reforçados. O relógio da parede não funcionava. Quando levantei para ir ao banheiro, ele se levantou junto. É por ali, disse, apontando um corredor escuro. O corredor era longo demais para o tamanho da casa. A luz piscava. As paredes tinham marcas verticais, como se algo tivesse sido arrastado ali repetidas vezes. No banheiro, a janela estava vedada com tábuas. Meu estômago afundou. Quando voltei, a porta da frente estava trancada. Você sempre foi o mais curioso, ele disse atrás de mim. Sempre quis saber demais. Perguntei por que a casa parecia vazia. Perguntei onde estavam as coisas dele. As fotos. A vida. Ele inclinou a cabeça, estudando meu rosto. Porque essa casa não é minha. Ainda não. O tom da voz dele mudou. Não era mais tentativa de familiaridade. Era controle. Puro e simples. Foi então que percebi. O Rafael que eu conhecia tinha uma cicatriz pequena acima da sobrancelha esquerda. Aquela pessoa não tinha. Perguntei onde ele tinha se machucado. Ele me olhou confuso por um instante. Depois sorriu de novo. Você se lembra de coisas que não importam mais. O chão parecia inclinar. A sensação de estar preso se instalou no meu peito. Eu me movi devagar até a cadeira. Ele não tentou me impedir, ainda. Você veio porque sentia falta de algo, ele disse. Eu só dei um rosto para isso. Perguntei quem ele era. Ele respondeu sem hesitar. Sou quem ficou quando ele foi embora. A luz apagou. E foi aí que entendi que eu não tinha vindo visitar um amigo antigo. Eu tinha atendido a um chamado. A luz voltou rápido demais.
como se nunca tivesse apagado de verdade. Mesmo assim, algo tinha mudado. O ar parecia mais pesado, difícil de puxar para os pulmões. Ele continuava parado no mesmo lugar, mas agora não fingia mais. O rosto estava relaxado, neutro, como alguém que não precisava mais atuar. Eu disse que precisava ir embora. Falei isso com calma, tentando não demonstrar o pânico que já tinha tomado conta do meu corpo. Ele assentiu, caminhou até a porta da frente e girou a chave devagar, fazendo questão de que eu ouvisse o som metálico. Claro que pode ir, ele disse. Mas não agora. Perguntei onde estava o Rafael de verdade. Ele demorou a responder. Caminhou até a pia, lavou as mãos com cuidado excessivo, como se estivesse se preparando para algo importante. Ele cansou. Respondeu por fim. Cansou de ser ele mesmo. Eu tentei manter a conversa, ganhar tempo. Perguntei quando aquilo tinha começado. Ele disse que não sabia ao certo. Disse que pessoas quebradas deixam espaços vazios, e espaços vazios acabam sendo ocupados. Contou que conheceu o Rafael num momento ruim, que ouviu demais, que observou demais, que aprendeu. Enquanto ele falava, meus olhos percorriam a cozinha. Não havia facas visíveis, nenhum objeto solto. Tudo estava organizado demais, preparado demais. Ele percebeu meu olhar e sorriu de leve. Você não vai se machucar se cooperar. Foi nesse momento que ouvi um som vindo do andar de cima. Um baque abafado, seguido de algo como um arrastar curto. Meu corpo inteiro reagiu antes da mente. Dei um passo para trás. Você não mora sozinho, eu disse. Ele me encarou por alguns segundos longos demais. Eu disse que a casa ainda não era minha. Ele caminhou até o corredor e acendeu a luz da escada. A madeira rangeu sob os pés dele. Do alto veio um som baixo, quase um gemido. Não alto o suficiente para pedir ajuda. Alto o suficiente para ser ouvido. Meu coração disparou. Ele voltou a me encarar. Agora você entende, disse. Eu não tiro pessoas do mundo. Eu só reorganizo. Ele explicou como se estivesse falando de algo banal. Disse que algumas pessoas desaparecem aos poucos. Primeiro da rotina, depois das relações, depois da própria identidade. Disse que o Rafael tinha sido assim. Que ninguém tinha percebido. Que ninguém tinha ido atrás. Você veio, ele disse. Isso diz muito sobre você. Perguntei o que ele queria comigo. Ele respondeu sem hesitar. Continuidade. A porta do fundo se abriu sozinha com o vento. Vi ali uma chance. Corri antes que pudesse pensar melhor. Ouvi passos atrás de mim, mas ele não correu. Não precisava. O quintal era cercado por árvores densas. A cerca estava mais distante do que parecia da frente da casa. O chão estava irregular, úmido. Tropecei e caí, levantei. O silêncio era estranho demais. Nenhum inseto, nenhum pássaro. Senti algo bater na parte de trás da minha perna. Não foi forte. Foi preciso. Caí de novo, dessa vez sem conseguir levantar. Minhas mãos começaram a formigar. O mundo ficou distante, como se eu estivesse afundando dentro da própria cabeça. Ele se ajoelhou ao meu lado. Não precisava fugir, disse. Você já tinha chegado onde precisava. Quando acordei, estava em um quarto pequeno, sem janelas. A luz vinha de uma lâmpada fraca no teto. Meus pulsos estavam presos, mas não com cordas. Eram presilhas largas, firmes, pensadas para não machucar. Havia um espelho na parede à frente. Demorei para entender por quê. Meu reflexo parecia normal, cansado, assustado. Mas havia algo errado no olhar. Algo deslocado. Como se eu estivesse vendo alguém que ainda não tinha terminado de se formar. Ele apareceu atrás de mim no reflexo. Você vai ficar aqui por um tempo, disse. Até aprender. Perguntei aprender o quê? A ser lembrado, ele respondeu. Os dias passaram sem marcação clara. Não havia relógio. Ele aparecia em horários diferentes, sempre calmo, sempre paciente. Fazia perguntas sobre minha vida, minhas memórias, meus medos. Corrigia quando eu errava algum detalhe. Insistia quando eu esquecia.
Às vezes eu ouvia o som de alguém andando no quarto ao lado. Às vezes silêncio absoluto. Comecei a perceber que minhas lembranças estavam ficando confusas. Pequenas coisas mudavam. Datas. Rostos. Sentia dificuldade em lembrar da minha própria casa. Um dia ele entrou com uma caixa. Dentro havia documentos. Meu nome. Meu rosto. Mas com outra data de nascimento. Outro endereço. Outra história. Você vai sair daqui, ele disse. Mas não como entrou. Perguntei o que aconteceria comigo de verdade. Ele inclinou a cabeça, pensativo. Isso depende do quanto você colabora. Naquela noite, quando ele saiu, percebi algo novo. A presilha do meu pulso esquerdo estava um pouco mais frouxa. Não muito, mas o suficiente. Pela primeira vez desde que cheguei ali, senti algo além de medo. Senti urgência. A folga na presilha podia ter sido descuido. Podia ter sido teste. Nada naquele lugar acontecia por acaso. Mesmo assim, fiquei imóvel por horas, esperando o momento certo ou esperando entender se ainda existia um momento certo. Quando finalmente forcei o pulso, senti a pressão ceder milímetro por milímetro. Doeu, mas não fez barulho. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele ouviria do outro lado da casa. Parei várias vezes, respirando devagar, controlando o corpo como nunca tinha feito antes. A presilha soltou. Esperei. Nenhum passo. Nenhuma voz. Soltei a outra com mais rapidez. Levantei devagar, sentindo as pernas fracas. A porta do quarto não estava trancada. Isso me gelou mais do que se estivesse. Empurrei com cuidado. O corredor estava escuro, iluminado só por aquela luz fraca amarelada que parecia não alcançar o chão direito. Andei descalço, sentindo o piso frio. Cada passo parecia alto demais. Passei por uma porta entreaberta e vi o outro quarto. Foi ali que tudo quase desmoronou. Rafael estava lá. Ou o que sobrou dele. Ele estava deitado numa cama baixa, preso de forma parecida comigo, mas havia algo errado no corpo. Magro demais. Olhos abertos, fixos no teto, mas ainda vivos. Quando me viu, os olhos se moveram com dificuldade. A boca tentou formar palavras, mas só saiu um som seco, quebrado. Eu me aproximei e sussurrei o nome dele. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho. Atrás de mim, a casa estalou. Ele estava voltando. Tentei soltar Rafael, mas as presilhas eram diferentes. Mais firmes. Definitivas. Ele começou a se debater, fazendo barulho. Tapei a boca dele por instinto, pedindo silêncio, mas já era tarde. A voz veio do corredor. Calma demais. Eu disse que não era hora de sair. Apaguei a luz e me escondi atrás da porta segundos antes dele entrar. Vi sua silhueta atravessar o quarto. Ele foi direto até a cama. Você se agitou, disse para Rafael, num tom quase carinhoso. Isso atrasa o processo. Quando ele se virou, eu corri. Não pensei. Não planejei. Corri. A casa parecia maior do que antes. Corredores se estendiam. Portas que eu não lembrava surgiam. Ele não gritava. Não corria atrás de mim. Apenas caminhava, e isso era pior. Porque eu sabia que ele conhecia cada centímetro daquele lugar. Cheguei à porta da frente e puxei. Trancada. O som dos passos dele parou atrás de mim. Você não entendeu ainda, ele disse. Não se foge de algo que já começou dentro de você. Peguei o primeiro objeto que vi, uma luminária pesada, e acertei o lado da cabeça dele. O impacto fez um som seco, errado. Ele caiu, mas não gritou. Ficou no chão, respirando rápido, os olhos me encarando com algo que não era raiva, era decepção. Saí da casa tropeçando, correndo pela estrada escura sem olhar para trás. Dirigi por horas sem saber exatamente para onde. Só parei quando vi luzes, gente e movimento. Fui direto à polícia, contei tudo, cada detalhe. Eles foram até a casa no dia seguinte. Não encontraram ninguém. A casa estava vazia, limpa, sem marcas, sem presilhas, sem sinais de que alguém tivesse morado ali recentemente. Nenhum Rafael, nenhum outro.
Disseram que eu devia ter me confundido. Estresse. Cansaço. Viagem longa. Eu tentei insistir, até perceber algo pior. Na mesa do investigador havia uma pasta aberta, com documentos que eu reconhecia: meu nome, meu rosto, outra data, outro endereço. Ele percebeu meu olhar e fechou a pasta. Só burocracia, disse. Saí de lá com a sensação de estar sendo observado. Hoje eu vivo normalmente. Trabalho, converso, sorrio quando preciso, mas às vezes me pego esquecendo pequenas coisas. Uma rua, um rosto antigo, um detalhe da minha própria infância. E às vezes, quando olho no espelho por tempo demais, tenho a sensação de que alguém está aprendendo a ser eu. Não sei onde Rafael está. Não sei se ele ainda existe. Só sei que em algum lugar, alguém atende mensagens antigas, escreve com cuidado, escolhe palavras certas e espera. E quando você sente vontade de revisitar o passado, de procurar alguém que não vê há anos, achando que é saudade, talvez não seja. Talvez seja só alguém garantindo que a porta continue aberta. Eu achei que aquela seria a última vez que pensaria nisso. O tipo de trauma que se dissolve com o tempo, vira uma lembrança distante. Uma história mal explicada que a mente empurra para longe para conseguir continuar funcionando. Por algumas semanas isso quase funcionou. Quase. As mudanças começaram pequenas demais para levantar alarme. Um nome que eu demorei a reconhecer. Um atalho da cidade que sempre usei e que de repente parecia novo. Uma música da adolescência que eu tinha certeza de gostar, mas que agora não provocava nada. Nem lembrança, nem emoção. Só som. Comecei a anotar coisas. Datas importantes, memórias, detalhes banais do dia a dia. Não por paranoia, mas por instinto. Algo dentro de mim dizia que eu precisava registrar quem eu era enquanto ainda conseguia. Foi numa dessas anotações que percebi a primeira coisa realmente errada. Eu tinha escrito sobre a casa do Rafael. Descrevi a estrada, as árvores, o portão aberto. Mas quando reli no dia seguinte, a descrição parecia distante. Como se eu estivesse lendo algo que outra pessoa escreveu sobre mim. E eu não lembrava de ter escrito aquilo. Na mesma noite recebi uma mensagem. Número desconhecido. Você saiu antes do fim. Meu corpo inteiro reagiu. O coração disparou, a boca secou, as mãos começaram a tremer. Apaguei a mensagem na hora, mas o conteúdo já tinha se fixado em algum lugar fundo demais para ser ignorado. Passei a perceber pessoas me observando por tempo demais. No ônibus. Na fila do mercado. Reflexos em vitrines que pareciam se mover um segundo depois do que deveriam. Sempre que eu encarava de volta, nada. Normalidade absoluta. Até que encontrei alguém que me reconheceu. Foi numa padaria perto de casa. Um homem de meia idade, rosto comum, roupas comuns. Ele me encarou por alguns segundos antes de se aproximar. Você voltou rápido, disse, em tom casual. Perguntei se o conhecia. Ele sorriu de leve. Ainda não. Foi embora antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. O atendente me chamou pelo nome logo em seguida. Meu nome. Do jeito certo. Mesmo assim, senti um arrepio subir pela espinha. Naquela noite sonhei com a casa. Mas não como vítima. No sonho eu caminhava pelos corredores com familiaridade. Sabia onde cada porta levava. Sabia quais rangiam. Sabia quais não deviam ser abertas ainda. Acordei com uma sensação horrível de conforto. Comecei a lutar contra isso. Revisitei fotos antigas. Conversei com gente do passado. Forcei lembranças. Mas quanto mais eu puxava, mais algumas coisas pareciam borradas. Como se alguém tivesse passado um pano úmido sobre certas partes da minha história. Até que, um dia, encontrei algo que eu não lembrava de ter feito. Uma pasta no meu computador, protegida por senha. Testei várias combinações até tentar meu aniversário. Abriu na hora. Dentro havia arquivos organizados, textos, observações, perfis de pessoas, print de conversas antigas. Tudo escrito com cuidado, método, paciência. No topo de um dos documentos estava escrito: transição quase concluída. Meu nome aparecia ali, mas não como autor, como objeto.
Havia anotações sobre meus hábitos, minhas reações, minhas memórias mais fortes, pontos fracos, pontos vazios. O arquivo mais recente tinha sido modificado naquela mesma manhã. No final do texto, uma frase curta. Ele já não percebe mais quando sou eu. Meu reflexo no monitor parecia errado, não deformado, apenas atrasado. Como se estivesse um passo atrás do que eu fazia. Foi aí que entendi. Ele não precisava mais me prender fisicamente. Não precisava de presilhas, quartos fechados ou casas isoladas. O sequestro não era do corpo. Era da continuidade. Enquanto eu tentava me agarrar ao que fui, algo estava se encaixando com perfeição no que eu sou agora. Usando minhas rotinas, minhas palavras, minhas relações. Talvez Rafael ainda esteja vivo. Talvez não. Talvez ele seja só a primeira versão de algo que continua se repetindo. Às vezes acordo com mensagens que eu não lembro de ter enviado. Às vezes amigos comentam coisas que eu não lembro de ter contado. Às vezes me sinto cansado demais, como se tivesse passado a noite inteira acordado fazendo algo importante. E em momentos raros, muito raros, sinto uma calma estranha. Uma sensação de que tudo está no lugar. Quando isso acontece, corro para o espelho e repito meu nome em voz alta até o som voltar a parecer meu. Porque eu sei agora. Ele não quer me apagar. Ele quer que eu fique. E quando eu parar de resistir de vez, alguém vai receber uma mensagem inesperada, cheia de lembranças antigas, escrita no tom perfeito, convidando para visitar um amigo que sente muita falta e que já está esperando. Eu não contei a ninguém sobre a pasta no computador, nem sobre as mensagens, nem sobre os lapsos. Parte de mim sabia que, se eu colocasse aquilo em palavras altas demais, algo iria se ajustar para me desmentir, como sempre fazia. Em vez disso, fiz outra coisa. Comecei a agir como se estivesse perdendo. Deixei de anotar detalhes. Parei de revisar memórias antigas. Respondi mensagens no piloto automático. Ri quando esperavam que eu risse. Concordei quando não tinha certeza. Dei espaço. E senti ele se aproximar. A sensação era sutil, mas clara. Um alívio estranho, como quando você larga algo pesado depois de carregar por tempo demais. Dormia melhor. A ansiedade diminuiu. As dúvidas sumiram. Era quase tentador. Quase. Foi nessa fase que encontrei algo que ele não tinha previsto. Algo que não estava nos arquivos. Algo que não podia ser aprendido observando. Uma lembrança física. Aconteceu por acaso. Eu estava andando por um bairro antigo da cidade, um lugar onde eu não ia há anos, quando senti um cheiro específico vindo de uma oficina mecânica. Óleo queimado misturado com ferro quente. Meu corpo reagiu antes da mente. Um nó na garganta. O coração acelerou. Eu lembrei, não de um fato isolado, mas de uma sensação inteira. Eu com 12 anos, esperando meu pai sair do trabalho. O som das ferramentas, o calor, o tédio misturado com segurança. Não era uma história. Era um estado. Algo impossível de ser descrito com precisão. Eu sorri pela primeira vez em semanas. Naquela noite, sonhei com a casa novamente. Mas dessa vez, quando caminhei pelos corredores, eles não se estendiam. As portas estavam no lugar certo. A luz não piscava. Ele apareceu no final do corredor. Você está desistindo, disse, com um leve tom de reprovação. Não, respondi. Estou lembrando. O cenário começou a rachar, não de forma violenta, como uma pintura antiga descascando. As paredes ficaram translúcidas. Vi camadas por trás. Outras casas, outros quartos, outras pessoas. Você não pode me tirar daqui, ele disse. Eu existo porque vocês deixam espaço. Talvez, respondi. Mas eu não sou mais esse espaço. Acordei com o rádio do porto chiando na memória, mesmo nunca tendo estado lá de verdade. Um som antigo, distante, que não combinava com aquela casa. Ele não estava preparado para referências que não eram dele. No dia seguinte, fiz algo que vinha evitando desde o começo. Procurei ajuda. Não contei a história inteira. Não precisava. Falei dos lapsos,
da sensação de não me reconhecer, do medo de estar sendo moldado. A terapeuta não tentou explicar tudo, não minimizou, não rotulou rápido demais. Ela me deu algo simples: encoragens. Coisas que não dependiam de memória narrativa. Rotinas físicas, sons, cheiros, a escrita à mão, o toque, o corpo no presente. E algo começou a mudar. As mensagens pararam. A pasta no computador desapareceu. Os sonhos ficaram menos frequentes. Uma tarde, semanas depois, recebi uma última notificação no celular. Número desconhecido. Se você sair completamente, eu desapareço. Olhei para a tela por um tempo longo. Pela primeira vez, não senti medo. Senti pena. Digitei apenas uma resposta: então desapareça. Apaguei o número. Desliguei o celular. Saí para caminhar. Nunca mais ouvi falar de Rafael. Nunca mais senti a presença tentando se encaixar nos meus gestos. As falhas de memória diminuíram. Algumas coisas nunca voltaram completamente, mas aprendi que isso também fazia parte de ser humano. Nem tudo precisa ser contínuo para ser real. Às vezes penso que aquela coisa ainda existe, em algum lugar onde alguém deixou espaço demais. Mas agora sei que ela não escolhe. Ela só ocupa. E enquanto eu lembrar não só do que vivi, mas de como vivi, enquanto eu estiver presente no meu próprio corpo, não há convite que funcione. Porque o passado pode chamar, mas nem toda porta precisa ser aberta. O sítio da minha avó sempre existiu antes de mim. Não no sentido literal, mas no imaginário da família. Ele aparecia nas conversas como um lugar que ninguém descrevia por completo. Meu pai e meus tios falavam dele como quem menciona algo que não deve ser detalhado demais, como se palavras em excesso pudessem acordar alguma coisa. Quando eu era criança, escutava os relatos sentado no chão da sala, fingindo brincar enquanto prestava atenção em cada frase. Eles diziam que coisas estranhas aconteciam com frequência quando eram pequenos. Não uma vez ou outra. Frequência era a palavra que mais usavam, como se o estranho fosse parte da rotina. Meu pai contava que, à noite, as galinhas se agitavam sem motivo, todas ao mesmo tempo, como se algo tivesse passado pelo quintal sem ser visto. Um dos meus tios dizia que escutava passos no forro da casa, mesmo quando não havia ninguém no sótão. Outro jurava que chamavam o nome dele do meio do mato, sempre usando a voz da minha avó. Ela nunca confirmou nem negou nada. Minha avó era uma mulher silenciosa, do tipo que responde perguntas com outras perguntas, ou com um olhar que encerra o assunto. Quando falavam do sítio perto dela, ela apenas dizia que a terra guarda coisas, e que nem tudo quer ser lembrado. Depois que ela faleceu, o sítio ficou para o meu pai. Ele não comemorou, não vendeu, não reformou. Simplesmente deixou lá, como se o lugar estivesse suspenso no tempo, esperando alguma coisa que nunca vinha. Anos depois, meu pai morreu também. Foi tudo rápido, doença curta, pouco tempo para despedidas. Quando a poeira do luto começou a baixar, veio a parte prática: documentos, cartórios, herança. Foi assim, de forma burocrática e fria, que o sítio passou para mim. Eu nunca tinha ido lá. Quando contei para meus tios que pretendia visitar o lugar, o silêncio que se formou do outro lado da mesa foi pesado demais para ser ignorado. Um deles tentou mudar de assunto. Outro disse apenas que não achava uma boa ideia. Perguntei por quê. Porque aquilo não é só uma casa. Um deles respondeu: nunca foi. Isso só aumentou minha vontade de ir. Parte de mim queria entender se tudo aquilo não passava de memória infantil distorcida. Crianças assustadas, histórias que crescem com o tempo. Outra parte mais íntima, queria saber se meu pai tinha evitado o sítio por medo ou por respeito. Peguei o carro numa manhã nublada. A estrada era longa e cada vez mais estreita. O sinal do celular sumiu cedo demais.
A paisagem mudou devagar, como se o mundo estivesse ficando mais antigo conforme eu avançava. Quando cheguei, o portão estava fechado, mas não trancado. O sítio parecia menor do que eu imaginava. A casa principal era simples, térrea, com paredes descascadas e janelas de madeira. O mato ao redor tinha crescido sem controle, como se ninguém passasse ali há anos. Ainda assim, não parecia abandonado, só parado. Empurrei o portão e ele rangeu alto demais. O som ecoou pelo terreno de um jeito estranho, como se tivesse ido mais longe do que deveria. O silêncio que veio depois foi imediato e absoluto. Nenhum inseto, nenhum pássaro. A porta da casa estava fechada. Quando coloquei a mão na maçaneta, senti um arrepio que subiu pelo braço inteiro. Não era frio, era reconhecimento. Como se aquele lugar soubesse exatamente quem eu era. A porta abriu com facilidade. O cheiro da casa me atingiu na hora. Madeira antiga, poeira, algo levemente adocicado que não consegui identificar. O interior estava intacto. Móveis cobertos por lençóis amarelados. Fotografias antigas nas paredes. Tudo como se alguém tivesse saído por algumas horas e nunca mais voltado. Caminhei devagar, respeitando o espaço. Cada passo fazia o assoalho ranger, mas o som parecia abafado, como se a casa engolisse o barulho. Foi na sala que vi a primeira coisa fora do lugar. Uma cadeira estava afastada da mesa, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Meus tios juravam que ninguém pisava ali há mais de 20 anos. O vento entrou por uma janela mal fechada e fez as cortinas se moverem levemente. Por um instante, tive a impressão clara de que alguém estava atrás delas. Quando puxei o tecido, não havia nada. Mas o cheiro ficou mais forte. Naquele momento, lembrei de algo que meu pai dizia quando achava que ninguém estava ouvindo. A casa escuta. Eu ri disso na época. Ali, parado no meio da sala, herdeiro de um lugar que parecia respirar sozinho, eu não ri. E tive a certeza desconfortável de que o sítio não estava feliz por ter sido acordado. Caminhei mais para dentro da casa, tentando racionalizar o desconforto. Casas antigas fazem barulho. Madeira estala. Cheiros ficam presos. Eu repetia isso mentalmente como um mantra. Mas cada cômodo parecia contradizer a lógica com pequenos detalhes fora do lugar. Detalhes que davam a sensação incômoda de uso recente. A cozinha ainda tinha panelas no fogão, limpas, empilhadas como se alguém tivesse terminado de lavar e fosse voltar em seguida. Havia um pano de prato dobrado com cuidado excessivo. Toquei nele. Estava seco, mas frio, como se tivesse sido mexido há pouco tempo. Abri os armários. Pratos antigos, copos de vidro grosso, tudo organizado demais para um lugar abandonado por tantos anos. No fundo da cozinha havia uma porta que dava para o quintal. Meu pai contava que aquela era a parte mais estranha do sítio. Disse uma vez, num tom meio distraído, que o quintal parecia maior à noite, que as distâncias mudavam. Eu achei que fosse metáfora. Do lado de fora, o terreno se estendia em direção ao mato fechado. Árvores altas formavam uma parede irregular, e o vento fazia as folhas se moverem de um jeito que lembrava sussurros. Mais uma vez, nenhum som de bicho, nenhum inseto. Aquilo não era normal. Caminhei até o galinheiro. Estava vazio, mas as portas estavam fechadas. Nenhum sinal de ferrugem recente, nenhuma madeira apodrecida. Tudo velho, mas preservado. Como se o tempo tivesse parado ali por escolha, não por abandono. Foi quando ouvi meu nome. Não foi alto, não foi assustador de imediato. Foi familiar. A entonação estava certa demais. Vinha da direção da casa. Voltei rápido, sentindo o coração acelerar. Passei pela porta da cozinha e entrei na sala. Tudo estava exatamente como antes. Nenhuma cadeira fora do lugar, nenhuma cortina se movendo. Subi a mão até o bolso para pegar o celular por reflexo e lembrei que não havia sinal ali. Aquilo me deu uma sensação estranha de isolamento, como se o sítio estivesse fora do mundo. Decidi explorar os quartos. O quarto da minha avó ainda tinha a cama arrumada, com a colcha antiga esticada com cuidado. Sobre a cômoda havia um terço e uma fotografia dela jovem, em preto e branco.
Mas havia algo que não deveria estar ali. Uma foto mais recente, colorida, mostrando meu pai em pé no quintal do sítio. Eu nunca tinha visto aquela foto. Virei o porta-retrato para ver a data escrita atrás. Não havia. Apenas uma palavra escrita à caneta, com letra firme. Voltou. Senti um frio percorrer a espinha. Meu pai nunca falou que tinha voltado ali depois de herdar o sítio. Pelo contrário, sempre evitava o assunto. Sempre desviava. No quarto ao lado, que segundo meus tios era onde eles dormiam quando crianças, havia marcas na parede. Riscos feitos com algo pontudo, na altura de uma criança sentada na cama. Não formavam palavras claras, mas padrões repetidos, como se alguém tivesse passado noites ali riscando a mesma coisa. Aproximei o rosto para tentar entender melhor e senti novamente o cheiro adocicado, agora mais forte. Um cheiro antigo, quase medicinal. Atrás de mim, o assoalho rangeu. Virei rápido, mas o corredor estava vazio. Foi ali que a primeira lembrança que não era minha se infiltrou na minha cabeça. Por um segundo, vi aquele quarto ocupado por crianças. Meus tios, meu pai pequeno, todos acordados no meio da noite em silêncio, olhando para a porta fechada. Sabiam que algo estava do outro lado. Não batiam, não chamavam, esperavam. A visão sumiu tão rápido quanto veio, mas deixou um peso no peito. Eu sentei na beira da cama tentando recuperar o fôlego. A sensação não era de imaginação. Era de memória emprestada. Quando levantei, vi pegadas no chão empoeirado do corredor. Não eram minhas. E vinham do quintal em direção aos quartos. O pânico começou a subir, mas junto dele veio algo inesperado. Uma sensação de familiaridade estranha, quase acolhedora. Como se aquela casa estivesse apenas confirmando algo que sempre foi verdade. Lembrei do que minha avó dizia. A terra guarda coisas. Talvez não fossem coisas. Talvez fossem histórias que não queriam terminar. Fechei todas as portas e decidi passar a noite ali. Não por coragem, mas porque algo dentro de mim dizia que sair agora seria pior. Como se o sítio tivesse esperado tempo demais para finalmente ter alguém disposto a ouvir. Quando a noite caiu, o silêncio se transformou. Não ficou mais pesado. Ficou atento. A casa começou a estalar de um jeito ritmado, quase como passos. O vento passou a entrar por frestas que eu tinha certeza de ter fechado. E em algum ponto da madrugada, ouvi claramente alguém andar do lado de fora do quarto onde eu estava. Não batiam. Nunca batiam. E, deitado no escuro, entendi por que meu pai nunca vendeu o sítio. Ele não tinha deixado aquilo para trás. Ele estava tentando não passar adiante. O barulho do lado de fora cessou de repente, como se tivesse percebido que eu estava acordado. O silêncio que veio depois era ainda pior, denso, quase físico. Eu mantive os olhos abertos no escuro, tentando identificar qualquer mudança no ambiente. Foi então que senti o colchão afundar levemente, como se alguém tivesse sentado na beirada da cama. Não havia peso suficiente para ser um adulto. O cheiro voltou, mais forte agora, misturado com terra molhada e algo antigo, guardado por tempo demais. Prendi a respiração. O instinto gritava para eu levantar, correr, acender a luz, mas meu corpo não obedecia. Havia uma sensação estranha de respeito naquele momento, como se reagir fosse quebrar uma regra não escrita. Uma voz baixa, quase um sussurro, atravessou o quarto. Você demorou. Não era ameaçadora, era cansada. A luz da lua entrou pela janela, fraca, o suficiente para desenhar uma silhueta ao meu lado. Pequena, sentada com os pés balançando, sem tocar o chão. Não consegui ver o rosto, mas soube imediatamente que aquilo não era algo desconhecido. Era parte da casa, parte da terra. Engoli em seco e respondi, sem saber de onde vinha a coragem. Meu pai nunca falou tudo. A silhueta inclinou a cabeça, como se concordasse. Ele tentou esquecer, mas esquecer aqui não funciona. O colchão voltou ao normal. A presença se afastou. Levantei num impulso e acendi a lanterna do celular. O quarto estava vazio. Nenhuma marca na cama.
Nenhum sinal de que eu não tivesse imaginado tudo. Ainda assim, o cheiro permanecia. Não consegui mais dormir. Antes do amanhecer, decidi explorar o porão. Meu pai sempre evitava falar dele. Dizia apenas que não era lugar para criança. A porta ficava do lado de fora da casa, escondida atrás de um depósito antigo. A fechadura estava enferrujada, mas cedeu fácil demais, como se fosse aberta com frequência. Desci os degraus com cuidado. O ar era frio e úmido. As paredes de pedra estavam marcadas por mãos, não marcas aleatórias, mas impressões completas, como se alguém tivesse pressionado os dedos ali com força. Algumas eram pequenas, outras maiores, sobrepostas. No fundo do porão havia um círculo desenhado no chão com cinzas e terra. Dentro dele, objetos antigos, brinquedos quebrados, um sapato infantil, pedaços de tecido. No centro, um pedaço de madeira entalhado com símbolos que eu reconheci dos riscos no quarto. A lembrança voltou mais forte dessa vez. Vi minha avó jovem, ajoelhada naquele mesmo círculo, segurando meu pai ainda pequeno. Os outros filhos atrás dela, em silêncio absoluto. Algo se movia no escuro do porão, não com agressividade, mas com insistência. Ela falava baixo, como quem negocia. Não era um ritual de invocação. Era um acordo. A casa não escolhia adultos, escolhia crianças. Escolhia quem ainda não tinha identidade fixa, quem ainda estava aprendendo a existir. Minha avó tinha entendido isso cedo demais. Em vez de expulsar o que havia ali, ela delimitou. Impôs regras, horários, lugares. Nunca bater na porta. Nunca responder quando chamarem à noite. Nunca seguir vozes no quintal. Em troca, a casa protegeria o que era dela. Meu pai cresceu sob esse acordo. Nunca foi machucado. Nunca foi levado. Mas também nunca foi completamente livre. Quando herdou o sítio, achou que o acordo morreria com minha avó. Ele estava errado. Subi do porão com as pernas tremendo. O sol já começava a nascer. E pela primeira vez o sítio parecia comum. Pássaros cantavam. O vento era só vento. Mas eu sabia. Aquilo não tinha acabado. No quarto da minha avó, encontrei um caderno escondido no fundo da gaveta. Letras firmes, páginas amareladas. Ela escrevia sobre a terra, sobre coisas antigas demais para terem nome, sobre como algumas famílias não herdam apenas casas, mas responsabilidades. A última página tinha sido escrita com outra caneta, outra letra. A do meu pai. Se ele voltar, não minta. A casa odeia mentiras. Foi ali que entendi por que eu estava ali. Não era curiosidade. Não era herança. Era continuação. Na noite seguinte, sentei na varanda e falei em voz alta. Disse que eu sabia. Que eu lembrava mesmo sem ter vivido. Que eu não queria fugir como meu pai tentou. O vento passou pelo quintal, forte, e a pressão no ar diminuiu, como um suspiro coletivo. Desde então, o sítio mudou. Ainda faz barulho. Ainda tem cheiro de terra depois da chuva. Mas agora, quando alguém chama meu nome à noite, a voz soa distante, resignada. A casa não quer mais crianças. Ela quer alguém que fique. E eu fiquei. Depois daquela noite na varanda, o sítio entrou numa espécie de vigília. Não era silêncio comum, era atenção. Eu sentia como se cada árvore, cada estaca da cerca, cada pedaço de chão estivesse consciente da minha presença. Não de forma hostil, mas avaliando. Medindo se eu cumpriria o que havia sido deixado inacabado. Nos dias seguintes, comecei a encontrar marcas que não estavam ali antes. Pegadas pequenas perto do galinheiro, sempre em pares, nunca desordenadas. Brinquedos antigos surgiam em lugares improváveis. Um carrinho de madeira sobre a mesa da cozinha. Uma boneca de pano apoiada no tronco do jamelão. Nenhum deles me causava pânico imediato. O medo vinha depois, quando eu lembrava que aqueles objetos tinham sido enterrados, junto com coisas que ninguém na família gostava de mencionar. Foi então que decidi ligar para meus tios. Não foi fácil. Eles evitavam o assunto desde sempre. Mas quando mencionei o porão, o círculo no chão e o caderno da minha avó, o silêncio do outro lado da linha durou tempo demais.
Meu tio mais velho foi o primeiro a falar. A voz já não tinha a força de antes, mas carregava algo que nunca tinha sido resolvido. Ele contou que, quando eram crianças, o sítio não era apenas estranho, ele tinha horários. Depois que o sol se punha, certas áreas simplesmente deixavam de existir para eles. O fundo do terreno era proibido. A mata fechada nunca deveria ser atravessada. E havia noites específicas, sempre depois de chuvas longas, em que minha avó reunia todos dentro da casa, apagava as luzes e pedia silêncio absoluto. Nessas noites, eles ouviam passos correndo ao redor da casa, risadas abafadas, chamados que imitavam perfeitamente vozes conhecidas. Um deles jurava ouvir a própria mãe chamando da porta, enquanto ela estava sentada ao seu lado, segurando sua mão com força suficiente para doer. Meu pai era o único que parecia não se desesperar. Ele observava. Meu tio contou que certa vez, numa madrugada, meu pai se levantou e caminhou até a janela. Não tentou abrir, não respondeu, apenas ficou olhando para o quintal escuro. Depois voltou para a cama e disse algo que nenhum deles esqueceu. Eles não gostam quando a gente tem medo. Eles gostam quando a gente cresce. Na época, acharam que era coisa de criança. Hoje, sabiam que não era. Voltei a reler o caderno da minha avó com mais atenção. Entre descrições práticas e avisos, havia relatos de antes do sítio ser da família. A terra já era conhecida na região por segurar coisas. Pessoas desapareciam ali muito antes da cerca existir. Crianças eram vistas brincando perto da estrada e nunca mais apareciam. Sempre havia a desculpa do rio, da mata, dos animais. Mas minha avó não acreditava nisso. Ela acreditava que certas terras aprendem a observar o tempo humano e passam a desejar o que ele tem de mais frágil: o começo. Quando a família se mudou para lá, ela percebeu rápido que algo já estava estabelecido. Não era um espírito único, era um conjunto. Uma presença coletiva antiga que não se manifestava como raiva, mas como hábito. Levar crianças era o hábito daquela terra. O acordo foi feito porque minha avó não tentou destruir nada. Ela reconheceu o território, aceitou limites, criou regras tão firmes que até aquilo teve que respeitar. Mas acordos não duram para sempre. Quando meu pai cresceu, a presença enfraqueceu. Não porque foi embora, mas porque ficou esperando. Quando ele herdou o sítio e se mudou para a cidade, algo se rompeu. A casa ficou vazia. E o vazio é um convite. Eu comecei a entender por que me senti chamado. Não era só herança. Era continuidade de consciência. A terra precisava de alguém que soubesse o que estava ali e não fugisse. Na terceira semana, aconteceu algo diferente. Choveu durante 3 dias seguidos. Na terceira noite, ouvi passos no corredor. Não leves. Não apressados. Passos decididos. Abri a porta do quarto e vi marcas molhadas no chão de madeira, indo em direção à sala. Segui com cautela. Na porta da frente, a maçaneta estava girando sozinha, lenta, como se alguém do lado de fora estivesse testando. Lembrei do aviso. Nunca abrir, nunca responder, nunca convidar. Sentei no chão, encostado na parede, e esperei. Não rezei, não falei, apenas permaneci. O barulho cessou depois de muito tempo. Quando o dia amanheceu, as marcas haviam secado, mas continuavam ali, fundidas à madeira. Desde então, compreendi meu papel. Não sou prisioneiro do sítio, sou guardião. A presença ainda existe. Às vezes observo silhuetas perto da mata. Às vezes encontro pegadas que não deveriam estar ali. Mas nenhuma criança desapareceu desde que voltei. Nenhuma voz atravessou a cerca em direção à estrada. A casa está satisfeita. E eu sei que, um dia, quando eu envelhecer, terei que escrever meu próprio caderno. Não para explicar tudo, mas para garantir que quem vier depois entenda uma coisa simples. Algumas casas são herdadas. Outras escolhem. E quando escolhem, não é para destruir. É para permanecer. Os anos passaram sem que eu percebesse direito quando começaram a se acumular. O sítio deixou de ser apenas herança e virou rotina. Consertei o telhado
Reforcei a cerca, mantive o mato sob controle sem jamais avançar além do limite que aprendi a respeitar. A casa parecia responder a isso. Rangia menos. Os estalos noturnos ficaram raros. O cheiro de terra só surgia depois da chuva, como algo natural, aceitável. As crianças da região passaram a brincar na estrada novamente. Nunca entravam no terreno. Nunca se aproximavam da mata. Era como se algo invisível delimitasse o espaço com uma clareza que nenhum adulto conseguia explicar, mas toda criança sentia. Às vezes eu sonhava com meu pai. Ele não falava muito. Apenas caminhava comigo pelo quintal, observava a casa, assentia em silêncio. Nunca parecia preocupado. Nunca parecia preso. Era como se finalmente estivesse em paz por saber que alguém havia entendido o que ele não conseguiu enfrentar até o fim. O caderno da minha avó permanece guardado, agora junto com outro, onde comecei a escrever minhas próprias observações. Não descrevo tudo. Algumas coisas não precisam ser ditas com clareza. Certos detalhes só fazem sentido para quem vive ali tempo suficiente para aprender a escutar sem reagir. Na última noite de chuva forte daquele ano, sentei novamente na varanda, como na primeira vez. O vento passou pela mata, carregando murmúrios que já não tentavam imitar vozes conhecidas. Não havia cobrança, não havia insistência, apenas presença. Eu disse em voz baixa, não como desafio, mas como confirmação. Eu estou aqui. O ar se acomodou, a pressão no peito diminuiu. O sítio parecia completo. Hoje, quando alguém me pergunta se é verdade que coisas estranhas aconteciam ali antigamente, eu respondo que sim, mas que já não acontecem mais. Não porque desapareceram, mas porque foram compreendidas. Nem tudo precisa ser combatido. Algumas coisas só precisam ser reconhecidas e mantidas em equilíbrio. A casa continua de pé. A terra continua antiga. E eu continuo ali. Não esperando. Não vigiando. Apenas permanecendo. Porque o sítio não quer mais tomar nada de ninguém. Ele só não quer ficar sozinho de novo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e chegou até aqui, deixa o like para dar uma força, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos e compartilha com alguém que também curte histórias que começam como curiosidade e terminam como aviso. Isso ajuda mais do que você imagina e mantém essas narrativas vivas. Também sinta-se à vontade para compartilhar seu relato conosco no e-mail que estará na descrição. Obrigado e até a próxima.